fonologia. Fonologia ou fonética? Isso, tio, culpa que é do lado ali, eu tô bem no meinho, olha lá. O estudo detalhado dos sons da fala, isso. Para você ficar mais feliz, ó. Área da gramática, deixa eu sair daqui, né, querido? Fico desse lado preto aqui, ó. Então, a área da gramática, encarregada de estudar como se comportam os sons de uma língua. Cabe à fonologia avaliar os sons da fala, o seu valor funcional e suas distinções, chuchus. Então, fonologia é a base, tanto para ortografia semântica quanto para acentuação, beleza? Então tá tudo junto, tudo misturado, vamos lá. Começando a festa. Oi, 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 oi. Aê, tio. Aí eu vou ter que sair da cena para você entender um pouquinho. Claro que nós não vamos aprender a mexer com tudo isso que você está vendo na sua telinha aí. Essa é a anatomia oral do ser humano, ok? Mas é importante reconhecer aí alguns pedaços, algumas partes que geram os sons. Então vamos lá, olha que bonitinho aqui, maravilha, olha lá, vou mostrar para você na canetinha, olha que bonitinho. Então vamos lá, eu tenho aqui a cavidade nasal, olha que fofinho, as narinas, o lábio superior, a língua, os dentes inferiores, cavidade oral, mandíbula, traqueia, pulmões, aí em cima aqui eu tenho o palato duro, que é a partir do céu da boca aí, eu tenho o véu palatino, que é perto da nossa goela ali, a cavidade faringal, laringe e esôfago. Queridos, é aqui que a coisa acontece. Pode não parecer, mas parte do que nós entendemos em ortografia, né, ou pronúncia, ou a própria acentuação em si, tem a ver diretamente com a maneira como nós articulamos os elementos sonoros na parte que nós chamamos de anatomia oral. Então você vai ver, por exemplo, que o P e o B, só para você entender como isso funciona mais ou menos, o P de pato e o B de bola, olha que fofinho, fazem o mesmo ponto de articulação. Olha lá, o P, P, P. Olha lá, B, B, B. A diferença está na articulação interna, porque as duas letras fazem o que a gente chama de bilabial. Bilabial, ó, ba, pá. Por esse motivo que muitas vezes, quando falamos, as pessoas confundem o que estão ouvindo com o que estamos falando. Então, às vezes você fala assim, é débito ou crédito, lembra disso? Você toda hora, débito ou crédito. Aí o camarada não ouve direito, você fala débito, o cara entende crédito, porque os pontos de articulação da nossa pronúncia, eles são muito parecidos, e principalmente com sons parecidos. E ainda mais com a presença da nossa querida e maravilhosa e cheirosa máscara, aí a coisa complica, porque querendo ou não querendo, a maneira como você articula os sons da sua boca, essa maneira, esse jeito de articulação, ajuda também, né? Como se fosse uma rápida leitura labial do que está acontecendo, beleza, lindinhos? Então vamos lá, vamos para o que interessa então. Fonema, tio, fonema, olha lá, você que está acompanhando o BBB 2100, né, o 21, né, daqui a pouco nós estamos no BBB 500. E aí você viu o Fiuk cantando, né, primeira vez que ele tentou cantar, né, tentou, olha que bonitinho. Então fonema, chuchu, é nada mais, nada menos do que a menor parte sonora capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Resumindo, chuchus, o fonema é o som, ok? Então, o som é o fonema. Olha lá, amor, ator, morro, corro. Então, é o som, isoladamente. Por exemplo, ali, ó. O M, o me, é uma bilabial também, ó. Bi, bi, bi. Os dois lábios se colam ali, ó. Ator, ator. Se você pronunciar ator aí, você vai ver que o T ele cola no palato superior da sua boca. Ó. Ator. Beleza? Vento, vento. Olha, é labiodental, ó. O dente de baixo cola. Beleza? No lábio. Olha que bonitinho. Centro, centro. Olha que legal. A sua boca faz tipo um caninho com o palato superior. Então esses sons nós chamamos de fonemas. Claro, não confundir o alho com o bugalho, hein, lindinhos? Fonema e letra não são a mesma coisa. O fonema, ele é o som. A letra, chuchu, é o sinal gráfico, beleza? Então, olha lá, os fonemas, eles são sons. E dá uma olhadinha aí, lindo. Como é que você representa o fonema?
desse jeito aqui, lindinho. Ops, caiu alguma coisa aqui. Ih, agora foi. Assim que se representa o fonema, ó. Você coloca a letra entre duas barras, beleza? Então olha ali, ó, que bonitinho. Na palavra sapo, por exemplo, a letra S é o fonema C. Olha que bonitinho. É assim, ó. E a representação visual dele é esse Szinho entre duas barras. Na palavra brasa, ó, mas isso é S, tio. Isso é S. Não tem problema. O que interessa é o som. Na palavra brasa, o fonema aí é o fonema Z. O som aí é o de Z, não é o som de S, beleza? O grande problema, como nós temos aqui uma questão ortográfica, o grande problema, ou grande problema, é que de vez em quando uma palavra ela tem ou mais sons do que letras, ou mais letras do que sons. E aí, querido? E aí dá meleca, sem contar, obviamente, que muitas vezes um som, um fonema, ele é representado por letras diferentes. Olha lá, zebra, casamento, exílio. Então não confundir, lindinhos. Zebra, casamento, exílio. Som é fonema, letra é sinal gráfico, beleza? Olha que bonitinho, não para não. Dá uma olhada aí, ó. Atenção, pay attention, please. Em alguns casos, a mesma letra pode apresentar mais de um fonema, como nós vimos. Olha que coisa fofa. A grande treta, ops, ortografia, né, lindinho? Então vamos lá, ó. A grande treta da história aí é que o número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas. E isso em língua portuguesa é fatal, chuchu. Dá uma olhada ali na palavra tóxico. Tóxico. O tóxico, fofinho, se você observar bem aí, olha lá que coisa maravilhosa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Temos 6 letras. 6, olha que coisa fofa. Mas olha lá quantos sons eu tenho no tóxico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sons, lindo. Olha a palavra cachorro aí embaixo, olha lá. Cachorro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Só que quando eu pronuncio a palavra cachorro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho só 6 fonemas, beleza? Esse é o grande ponto da ortografia da língua portuguesa. Sem contar claramente, claro, eu não vou aqui explicar para você como é que se escreve com G, com J e com 2 S, né? Isso é ortografia básica, isso você tem que fazer como? Exercitando, usando um bom dicionário. Quando eu digo usando um bom dicionário, significa ampliar repertório, tá? O que significa exatamente isso, Márcio? A ampliação de repertório é nada mais, nada menos do que quando você for escrever qualquer coisa na face da Terra, você tenha um dicionário de sinônimos aberto na sua frente, ok? Então, quando você vai escrever redação, Nininho, você faz o quê? Você coloca lá o dicionário de sinônimo na sua frente para você ir substituindo as palavras. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho aqui em homônimas e parônimas, ok? Então, não tem outro jeito de aprender ortografia básica que não exercitando a ortografia básica, tá ok? Então, vamos lá, ó. Não para, não. As letras M e N, lindos, olha lá, saindo de cena, não são fonemas, na maioria das vezes, quando representam sons nasais. Olha lá que bonitinho. Então, ó, nasalização. Presta atenção na brincadeira, olha lá. Nasalização. Por exemplo, ó, compra, esse Mzinho aqui, ele na verdade não é um Mzinho consoante. Mesmo porque seria se você dissesse macaco, me. Olha lá, o som seria pronunciado da forma completa. Nesse caso aqui, a gente só tem um elemento nasalizador, ok? Nasalização, lindos. Nasalização, é isso aí. Então, ó, compra, conta, beleza? Também, olha lá que bonitinho. Vamos lá. E vogais, Márcio, e as vogais? As vogais são o paranauê mais importante que nós temos dentro da fonética. Por que, lindos? Simples, meus queridos, olha lá. A vogal é o mais importante dos fonemas, simplesmente porque não dá para você fazer sílaba sem vogal.
É isso aí, beleza? Não dá para você fazer sílaba sem vogal. Beleza, beleza, beleza? Coisas importantes antes de mais nada. Na língua portuguesa nós temos apenas cinco vogais e mais nada, apenas 5. A, E, I, O, U, ok? Ou A, E, I, O, U, dependendo aí da maneira como você pronuncia. Mas é claro que nós temos também a sua variação oral. Olha lá. Eu tenho as vogais orais, né? Olha que bonitinho. Quando a boca abre, A, E, I, O, U, Sonzinho sai inteirinho pela boca, beleza? O fonema representante olha lá, o A é o A mesmo, o E é o E. O E, olha que bonitinho, a representação aqui, ó, do E é assim, né? Sela, pontapé, pedra, olha lá. O I, olha que bonitinho, normal, o O normal, o O. O O é o Czinho invertido, avó, ótimo, voz. E o U sempre ali no U mesmo. Esses aí são os elementos que nós chamamos de elementos orais de vogal. Aqui um pouquinho mais para baixo, olha que bonitinho, um pouquinho mais para baixo, você tem as vogais nasais, olha que lindo, ó. O que é nasal, Márcio? Nasal é sair pelo nariz, chuchu. Ó, Você não está percebendo, mas o sonzinho está sendo projetado pela cavidade nasal. Vamos lá dar uma olhada, olha lá. Olha lá. Então vai lá, ramo, campeã, fã, venho, temo, vemo, olha lá, crime, time, vinho, põe, compõe, campeões, punho, puma, bruma. Então olha que bonitinho, ó. Representações dos fonemas. Olha esse 3 aqui, esse Zinho invertido aqui, ó, com o acento que nós chamamos de tio lá em cima, o I, o O, olha o U. É assim que a gente representa os elementos a partir das suas constituições fonéticas, fofinhos. Fonética, ela é uma fonética. Bom, e aí? Nós temos alguns elementos muito importantes que de vez em quando aparecem nos vestibulares. Pasmem os senhores, tá? Às vezes aparecem, principalmente quando nós vamos fazer avaliações de questões relacionadas com o modernismo. Pega lá um Guimarães Rosa da vida, né? Você vai ver que o cara inventa palavras o tempo todo. E às vezes há perguntas relacionadas com a questão fonética dos textos, como por exemplo Burrinho Pedrez, a hora e a vez de Augusto Matraga, e aí vai, né? E é importante que você saiba alguns elementos, saiba reconhecer alguns elementos, principalmente porque isso vai ter muita relação com formação de palavras, beleza? E também com acentuação. Em se tratando de modernismo, por exemplo, os caras no modernismo, eles zoavam o barraco da língua portuguesa, porque eles queriam criar uma língua totalmente brasileira. E aí, claro, para fazer isso, eles criavam situações muito particulares, acentuavam o que não era para acentuar, criavam fonética, criavam ortografia própria. E aí, meu querido, essa era uma das marcas do próprio modernismo em si, antropofagia na lata. Para você entender isso, olha lá. Atenção, eu tenho 3 elementos importantes que precisam ser observados, hein? Eu tenho a articulação, o timbre, a intensidade ou acento, como você preferir, ok? A articulação, galera, respeita aí o posicionamento da língua no momento da emissão da vogal. Então, as vogais, elas podem ser anteriores, centrais ou posteriores. Olha lá. Então, articulação anterior, central ou posterior. Imagina que isso aqui representa aí o que acontece dentro da sua boca, beleza? O timbre, lindos, olha lá. Então aqui, o timbre, ele tem a ver com a abertura dos órgãos da fala. Nesse caso aí, elas podem ser as vogais abertas, fechadas, semiabertas, né? Semifechadas. Então como é que é isso, Márcio? Ó, dá uma olhadinha. Então vamos lá. O I, por exemplo, é uma vogal I, anterior. O U é uma posterior, considerando posterior mais perto da sua boca, tá? Então olha lá, o I tá lá atrás, o sonzinho, lá perto da sua goela. Beleza? Olha que bonitinho. O U tá aqui perto do seu lábio, então tá na parte inicial da sua boca. Certo? Quando eu digo E, olha lá que bonitinho. O E é anterior, tá lá atrás. É semi-fechada, diferente da semi-aberta, ó. Beleza?
E o A é aquela que você abre totalmente o Paranauê, beleza? Bora lá, vogal central, nós temos só o AN, que é essa forma nasalizada. Olha que interessante, tá mais no centro aí da sua cavidade oral. Olha lá, então nós temos a articulação, que tem a ver com a posição aí, né, das vogais, anterior, central, posterior. Ela pode ser, as vogais podem ser fechadas, semi-fechadas, perdão, semi-abertas e abertas. E aí, isso é o timbre, né? Perdão. A intensidade e acento, que é o que respeita a vibração nas cordas vocais. Por exemplo, vovó. Vovó é tônico, lindo. Vovó é tônico. Vovô é átono. Olha que bonitinho. Vovô é vovó é tônico. Vó, beleza? Casa é átono. Então, os sons que têm menos força de intensidade na pronúncia são chamados de átonos. Os elementos que têm mais força são chamados de tônicos. Vamos dar nomes para os bois. O que é uma semivogal, tio? O que é uma semivogal? Semivogal é uma vogal com menos força. Então vamos lá. Quais são as semivogais, lindos? As semivogais são o I e o U, via de regra, ok? São esses dois caras aí. Então, ouviu. O O ali é uma vogal. O U é uma semivogal. Por quê? Porque ele tem som mais fraco, ó. Imagina o seguinte, o O tá predominante, o U tá um pouquinho mais fraco. Se eu colocasse as duas no mesmo timbre, na mesma pronúncia, seria uma coisa assim, ó. O U. Não seria O, seria o U. Olha que lindo, tio. Pegou? Então vamos lá. Semivogal, ouviu, viu. Ó, o Vi tá mais forte, o U tá mais fraco. Chapéu, vogal, né? O El tá forte, olha lá. O U tá mais fraco. E que maravilha. Então a gente tem aí uma coisa chamada semivogal. Muito importante, tio, muito importante. Olha lá. Qual é que é a diferença entre uma coisa e outra? Olha lá, chuchu, uma coisa e outra. O que é a diferença? Vamos lá. Enquanto a vogal é o núcleo da sílaba, guarda lá, hein, Nininho, núcleo da sílaba, a semivogal nunca tem a mesma força. Então, ó, cuidado. Cuidado com Q maiúsculo, lindo. Então o Q aí tem mais força do que o I. Então vai, cuidado. Beleza? Não é cuidado. Não é cuidado. Beleza, lindinho? Então quando a vogal I ou U tiver menos intensidade ali, menos força, ela é chamada de semivogal. Beleza, lindo?